região a gente tem algumas lendas para tentar explicar por que foi dado esse nome Morro do Diabo. Então a gente tem 3 lendas principais aqui, cada uma tem várias versões. Se um dia vocês vierem com outro monitor capaz, você pode contar uma versão diferente. A que eu conto aqui é a que eu escutava quando eu era criança. A que eu conto, né? A primeira lenda fala que quem conseguir subir o morro 10 vezes encontra o diabo aqui em cima. 10 vezes no mesmo dia. Até hoje eu não conheci ninguém que conseguiu subir. Eu subi só 2 vezes, depois não quis mais ver se era verdade ou não. A terceira lenda, ou a segunda lenda, fala que as extremidades aqui do topo do morro era mais pontiaguda. Nem quase está aqui no desenho ali, ó, desenho dos índios ali. Então, a extremidade tinha umas rochas que pareciam chifres. Aí quando tinha alguma tempestade aqui na região, caíam raios aqui atrás do morro, fazia sombra no morro e naquelas 2 pedras. Então quem passasse aqui perto via a sombra de uma cabeça com chifre. Então o pessoal relacionava ao diabo também. E a terceira lenda, que é a mais conhecida, que essa tem várias versões mesmo, é a que está descrita nos painéis ali. Aí a gente volta isso lá para 1880, 1870. Na época que começou a ser povoada a região do Pontal, essa região que a gente conhece como Pontal do Paranapanema. Então essa lenda diz que alguns grupos de bandeirantes vieram lá da capital, de outras regiões do estado de São Paulo, vieram desse rio Paranapanema, que antigamente era o único meio de acesso que a gente tinha aqui na região, não tinha estradas. Então eles vieram desse rio Paranapanema, pararam a embarcação na margem do rio e começaram a andar no meio da floresta. Andando no meio da floresta, eles avistaram um morro e decidiram subir o morro para ver se tinha para ver melhor a região daqui de cima. Porque no meio da floresta a gente consegue ter uma visão muito ampla da região, então aqui em cima eles pensaram que ia conseguir ver melhor. Só quando eles chegaram aqui no topo do morro, eles encontraram uma tribo indígena que morava aqui em cima. Só que na época que eles chegaram aqui, os homens da tribo tinham ido caçar. Então aqui só estavam umas mulheres e umas crianças aqui. Então os bandeirantes chegaram, viram aquelas pessoas aqui, foram lá, pegaram umas pessoas que eles julgavam que tinha uma serventia como escravo para ele. O restante das pessoas que foram não servir para nada, eles mataram e deixaram os corpos aqui na tribo mesmo. Os que iam servir como escravos, eles pegaram eles e levaram lá próximo à beira do rio, onde eles montaram um acampamento, próximo às suas embarcações. E eles ficaram por ali por um tempo. Depois disso, os homens da tribo voltaram da caça. Aí quando eles chegaram aqui no topo do morro, na tribo deles, eles viram que alguns familiares estavam mortos aqui e que os corpos não estavam entre os mortos aqui. Então eles pegaram o morro e foram procurar os responsáveis e o restante dos seus familiares. Então eles desceram o morro, como a gente conhecia muito bem a região, rastreavam muito bem, eles acabaram encontrando acampamentos bandeirantes lá na margem do rio. Então quando chegou lá no acampamento, eles armaram uma emboscada, então cercaram o acampamento ali e travaram uma batalha com os bandeirantes que estavam lá dentro. Os índios conseguiram derrotar todos os bandeirantes, mataram todos os bandeirantes que estavam dentro do acampamento. Depois de matarem todos, pegaram os corpos deles e trouxeram aqui para cima do morro. Aí chegando aqui no topo do morro, eles começaram a pendurar os corpos bandeirantes nas árvores aqui do topo do morro. Então cada corpo foi pendurado numa árvore como sinal de aviso. E a lenda diz que a gente não encontra mais índios aqui na nossa região, porque aqui virou uma terra amaldiçoada para eles. Foi derramado muito sangue do seu povo, por isso que eles foram embora da região, que a gente não encontra mais eles aqui. Depois disso, que eles foram embora, passou mais algum tempo, veio um segundo grupo de bandeirantes atrás do primeiro, para ver o que tinha acontecido. Fazia tempo que ninguém passava nenhuma informação. Então eles fizeram o mesmo percurso procurando o primeiro grupo. Vieram do Rio Paranapanema, pararam a embarcação na margem do rio, começaram a procurar no meio da floresta e avistaram o morro também. E decidiram subir o morro para ver se tinha uma fogueira, uma clareira aberta no meio da floresta, que aqui em cima é mais fácil de ver. Só quando eles chegaram aqui no topo do morro, eles viram as ocas das casas vindas aqui em cima, não tinha mais ninguém, todos não tinham ido embora, e os corpos dos companheiros pendurados nas árvores. Então esse cara assustava aquela cena que eles nunca tinham visto. Então eles desceram o morro correndo, e todo mundo que eles encontraram no caminho de volta, eles falavam que no meio da floresta existia um morro, e quem subisse o morro, o diabo ia matar e pendurar o corpo dele numa árvore. Essa é uma das versões que a gente tem aqui, tem outras versões também que a gente aqui na região, tem capaz de, se vocês voltarem aqui, vocês vão escutar uma versão um pouquinho diferente. Essa é a que eu escutava quando eu era mais novo. Mas isso são lendas. Até hoje a gente não teve nenhum registro que teve uma tribo indígena aqui no topo do morro, nem que teve essa batalha entre os índios e os bandeirantes aqui na região. A gente encontrou alguns artefatos da tribo que morava aqui na região, que se não me engano era do Guarani, que está na placa ali. Mas tudo que a gente encontrou da tribo indígena, a gente encontrou muito próximo ao rio ali, mais perto de Rosana. Principalmente quando foi construída a hidrelétrica de Rosana, nas escavações encontramos alguns artefatos ali. Então por que esse nome foi dado, esse nome Morro do Diabo aqui para essa região? Esse nome foi dado por causa de um homem chamado Teodoro Fernando Sampaio. Teodoro Sampaio tem esse nome para homenagear ele.
Muita gente pensa que é da dupla sertaneja, mas não é não, tá? É outra coisa. Esse homem é tão famoso, ele fez tantos trabalhos, que aqui tem a cidade com homenagem ao nome dele. Em São Paulo tem uma rua chamada Teodoro Sampaio, também é homenagem a ele. E lá na Bahia também tem outra cidade chamada Teodoro Sampaio, também é homenagem a ele. Então quem que foi Teodoro Fernandes? Teodoro Fernandes Sampaio foi um homem que nasceu lá na Bahia. Isso em 1840, 1850, não lembro a data certinho. Só que ele foi um filho bastardo. O pai dele era um fazendeiro e a mãe dele era uma escrava. Então, como o pai dele não quis assumir ele foi adotado por um padre que trouxe ele para São Paulo. Aí ele chegou aqui no estado de São Paulo, ele cresceu. Quando ele chegou a uma certa idade, ele conseguiu entrar na Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Lá ele foi o primeiro negro a se formar em engenheiro pela Faculdade do Rio. Depois que ele se formou, ele voltou lá para a Bahia, fez alguns trabalhos por lá, conseguiu ganhar alguns dinheiro. Com o dinheiro que ele ganhou lá, ele conseguiu comprar a carta de alforria da mãe dele e seus irmãos e trouxe a família dele de volta para São Paulo. Quando ele chegou em São Paulo, isso em 1882, ele foi contratado pelo Estado de São Paulo para fazer a Expedição Geográfica do Pontal. O que foi essa Expedição Geográfica? A Expedição Geográfica foi criada para vir mapear a região do Pontal do Paranapanema, que até então uma região que não era mapeada, era basicamente só floresta. E o Estado descobriu que várias pessoas estavam vindo para essa região aqui, desmatando a área de floresta que tinha e fazendo uso da terra. Então basicamente estavam roubando uma terra que pertencia ao Estado. E para o Estado não perder esse território aqui, eles vieram mapear a região. Então quem veio comandando a Expedição Geográfica foi Teodoro Fernandes. Então eles vieram descer o Rio Paranapanema, mapeando toda a região do Pontal. E antigamente, no Rio Paranapanema, bem na frente do morro, aqui nessa curva que o rio faz, tinha uma corredeira, que chamava Corredeira do Diabo. Hoje não tem mais, porque a formação do lago da usina já cobriu toda a corredeira, a gente não consegue mais ver ela. Mas essa corredeira aqui chamava Corredeira do Diabo porque tinha muito acidente. E antigamente, quando tinha muito acidente no local, o pessoal falava que era amaldiçoado, por isso começou a chamar de Corredeira do Diabo. Então Teodoro parou a embarcação próxima à corredeira e na frente da corredeira avistou um morro e decidiu batizar aqui como Morro do Diabo por causa da proximidade da corredeira. E por que ele batizou esse morro aqui? Qual foi a finalidade de batizar esse morro? A primeira função do morro aqui na nossa região foi como ponto de referência. Então quem estivesse viajando antigamente com mapa ou com bússola, conseguia se localizar no mapa através do Morro do Diabo, que serviu como ponto de referência. Depois criou a reserva, criou o parque, toda a história que eu contei para vocês lá embaixo.